Amados irmãos, amadas irmãs, Pai do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 20/7/2025, estamos iniciando mais um culto, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve cativo, Pai, nossos pensamentos e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nos abençoar. Na autoridade que Tu der dos altos céus, faça cair por terra toda interferência, toda tentativa de interferência das trevas e dos homens, de tentar atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, sim. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Sim, ó Deus, abençoa este culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro. Tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, porque eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Eu marquei o encontro com Deus. Por isso, nós estamos aqui. Aleluia. Vamos estar orando agora, colocando na presença do Senhor nossos pedidos de oração. Para que possamos ser atendidos. A palavra de Deus fala que até mesmo antes que a palavra venha à nossa boca, à nossa mente, o Senhor já sabe, porque Ele sabe tudo que precisamos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas agrada a Ele que a gente faça petições altíveis, para que o mundo espiritual ouça eu pedindo. E ao ouvir eu pedindo, ao ouvir a resposta, o mundo espiritual lembra de que a resposta veio porque eu pedi. Nem sempre eu preciso de pedir para que a bênção venha. Muitas das vezes Ele pede para que a gente faça seu pedido. Outras vezes a gente faz em oração e pensamento entre eu e o Pai, e agrada a Ele, porque Ele lembra de que nós recorrimos a Ele e buscamos. Em outras ocasiões, antes mesmo de a gente fazer pedido de oração, Ele manda o recurso para mostrar para nós que Ele é Pai e que Ele abençoa. Faça o teu pedido agora em pensamento, Ele contempla, Ele vai responder, e altivelmente eu vou levantar esses aqui. Deus e Pai, coloca na tua presença agora, Senhor, esse pedido que está sendo formulado agora, por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita agora, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor também abençoe os pedidos de oração que estão aqui nessa caixinha que não foi respondido. Sim, ó Deus, opera, age, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. A mensagem que Deus me trouxe hoje, o tema é mais que bem-aventurado. Mais que bem-aventurado. Uma certa tradução que você pode colocar para bem-aventurado é feliz. E nós vemos aqui em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha,
o momento em que o Senhor coloca as bem-aventuranças. Nós vamos ir mais além, nós vamos ir nos mais que bem-aventurado. Mateus capítulo 5, você vai perceber que uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é bem-aventurada, segundo Jesus disse no Sermão na Montanha, Mateus 5, versículo 1 ao 12, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exaltai, porque é o grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você pode perceber que ele falou uma bem-aventurança aqui, não é ligado ao cristianismo, não é ligado à vida espiritual. Uma bem-aventurança aqui de pessoas que, uma condição social, uma postura de vida. Ele levanta o leque assim para qualquer tipo de pessoa que tenha essa condição, recebe uma bem-aventurança. Olha para vocês verem aqui no Evangelho de João, uma outra abordagem também da bem-aventurança que ele mostra para Tomé. Uma bem-aventurança que não está ligado aqui mais ao contexto social. Abri livro errado. Abri Lucas ao invés de ser João. Olha para você ver o livro de João, capítulo 20. Jesus tinha aparecido para os discípulos. Os discípulos falaram para Tomé. Tomé duvidou. Aí no capítulo 20, versículo 24 ao 29, diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estando outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: por que me vistes, crestes? Bem-aventurado
os que não virem e não creram. E creram. E não creram. Os que não viram e creram. Aqui já levanta uma bem-aventurança diferente daquela do Sermão da Montanha. Naquela Sermão da Montanha, ele coloca uma bem-aventurança mais de nível social, mais de convívio com as pessoas. Aqui ele já levanta uma bem-aventurança ligada ao espiritual, ao céu. Ele quer dizer que mais bem-aventurado é aqueles que não encontram dificuldade para crer em Jesus. A palavra de Deus deixa bem claro que tem que levar a mensagem da salvação. E normalmente, ao ouvirem a mensagem da salvação, junto com aquela palavra ministrada, vem o poder de Deus e toca na pessoa e a pessoa crê. Mas também lá, quando o Senhor despediu dos discípulos, falou que iria dar autoridade para eles. O próprio Senhor Jesus, durante os 3 anos de ministério, ele fez muita coisa, muito milagre. Porque ele sabe que muitas pessoas só crê se vê o milagre. Só crê se vê a coisa acontecendo. Uma vez eu e minha esposa, nós fomos morar no bairro. A situação estava muito delicada. E o Senhor falou com a minha esposa que nós só iríamos sair dali depois que certas pessoas se rendessem ao Senhor. E ela estava encontrando uma dificuldade muito grande. Conversava com nós, tinha vezes que a gente ia para a igreja, ela fingia que estava viajando. E nós ficamos numa situação delicada porque não é por força nem por violência. E ela estava numa situação muito terrível, o contexto dela. Aí um dia ela foi na igreja com a gente. Ela foi na igreja com a gente, era um culto de batalha espiritual. E pela primeira vez ela viu um demônio manifestando numa pessoa e saindo da pessoa. Lá no centro espírita ela via as coisas acontecendo. Mas quando ela viu aquele demônio manifestando na pessoa, e a pastora chegando e pondo a mão e tirando aquele demônio daquela pessoa, ela acreditou e aceitou Jesus como Senhor Salvador. Então você, muitas das vezes, não precisa de ver para crer. Mas se necessário for, o Senhor faz acontecer o milagre para que você creia, porque não quer perder nenhum deles. Uma vez eu e minha esposa estávamos tomando café e Deus deu uma visão maravilhosa para ela. Estava a mesa, 4 cadeiras. De repente, eu e ela conversando, porque a gente sempre toma café, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Nós estávamos conversando, e sempre a conversa nossa está muito ligada ao que foi lido da Bíblia. Nós estávamos ali conversando depois do café, depois da oração, e ela viu o Senhor numa das cadeiras sentado e contemplando a gente conversar. E por incrível que pareça, aquela visão que ela teve foi Deus permitindo ela ver algo que ele fazia sempre. E faz, que até hoje a gente tem esse hábito. Toda vez que a gente senta para tomar café, para ler a Bíblia, para poder orar, o Senhor está ali. E nós cremos que o Senhor está ali. Nós não precisamos de toda vez que a gente for sentar, o Senhor dar a visão de que Ele está ali. Nós sabemos que Ele está. Mas teve uma vez na vida que o Senhor permitiu de que a Jandira visse Ele ali. Ele não tem que se manifestar para você para mostrar que Ele está ali. Mas se Ele quiser, ou se a necessidade exigir, Ele vai se manifestar. Não esqueça uma profetisa, que muito usada por Deus. Aí um dia eu fui conversar com ela, falou comigo que a experiência que ela tinha com Deus, ela não viu, nunca tinha visto Deus. A experiência que ela tinha com Jesus é que ela, no intelecto dela, ouvia a direção de Jesus. Ela nunca ouviu a voz de Jesus. Ela nunca teve uma visão com Jesus. Foi só no intelecto que ela tinha aquela interpretação e passava. E ela fala que a única experiência que ela teve com Jesus foi lá na época da conversão, que ela teve um sonho. Ela teve um sonho e esse sonho sustentou a vida ministerial dela todinha. Eu já ouvi a voz do Senhor.
Eu já tive visões com anjos. A minha esposa, se for notar as experiências que ela tem com o Senhor, são infinitas. Desde mesmo diante da conversão, desde a meninice. Mas ela teria assim, escrito um livro assim, gigantesco de tantas experiências, das mais simples como as mais tremendas, com anjos, com demônios, com o Pai, com Jesus. Mas o fato dela ter esse dom, o fato dela ter essa experiência com o Senhor, não tira da outra pessoa que nunca teve experiência, nunca teve nem sequer um sonho revelador, uma visão, o direito de crer. Mais abençoado ainda, mais bem-aventurado ainda aquele que crê sem ver. Olha, tudo que está escrito aqui na palavra eu creio. Por quê? Porque está escrito na palavra. Podem querer me colocar dúvida, mas eu creio. Eu não aceito a dúvida vir. Está na palavra, eu creio. Bem-aventurança, eu não estava lá para escrever, eu não estava lá para o evento, mas está escrito, eu creio. Mais bem-aventurado. Ó, bem-aventurado, né? Só que a mensagem de hoje é sobre os mais bem-aventurados. Eu crer porque eu vi, sou bem-aventurado. Eu crer porque houve uma manifestação de poder, sou bem-aventurado. Eu tenho aquelas atitudes que está ali no Sermão da Montanha, sou bem-aventurado. Mas o que me faz eu ser mais do que bem-aventurado? E além da bem-aventurança, citei primeiro para você sobre minha esposa. Das pessoas que eu conheço, e eu vou até um pouco mais além, de muitas pessoas que eu vi livros escritos da atualidade. Eu não conheço ninguém que tem um nível de experiência com Jesus como a minha esposa tem. Algo natural, algo muito tranquilo. Isso, na minha opinião, é mais que a bem-aventurança. É alguém que foi escolhido no ventre, como no caso da minha esposa. Ali no ventre, ali, houve uma situação e Deus declarou um propósito na vida dela. Nasce e tem uma vida toda com um propósito diferenciado, com um relacionamento com Deus diferenciado. Isso para mim é uma mais que a bem-aventurança. Não é uma coisa normal como com as outras pessoas. Só quem conhece ela, que convive com ela, que sabe o que eu estou querendo dizer. Mas nós vamos na Bíblia aqui citar alguns casos. Citei a minha esposa, que é uma pessoa que eu conheço. Mas olha na Bíblia para vocês verem aqui, alguém mais que bem-aventurado. Nós falamos sobre as bem-aventuranças, agora vamos nos mais que bem-aventurados. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E a palavra de Deus diz que Deus colocou o homem e a mulher num jardim. E a palavra de Deus diz que toda manhã, não é na manhã não, olha eu, com o meu eu. A palavra de Deus diz que não é amanhã. Vamos lá para consertar meu erro. Não fala se é de manhã ou de noite.
que andava no jardim pela virada do dia. Então, na virada do dia à tarde, o Senhor visitava Adão e Eva. O Senhor conversava com eles todos os dias. Então, quer dizer que Adão e Eva tinham um local com frutas com abundância, dominando os animais, dominando a situação. Não existia morte, não existia dor, não existia sofrimento. E eles tinham uma intimidade com o Senhor. Eles conversavam com o Senhor frente a frente. Isso para mim não é uma bem-aventurança. Isso para mim é algo mais do que bem-aventurado. Uma experiência única. A bem-aventurança está ali no Sermão da Montanha, limitada ao relacionamento social, à pessoa, à postura da pessoa. Aqui vai muito mais do que postura. Lá Jesus mostrou para Tomé uma bem-aventurança com relação ao mundo espiritual. Se você acreditar sem ver, aqui vai mais do que isso. Isso vai mais aqui do que o simples fato de você crer. É um relacionamento, é algo constante. Tem um outro aqui também, muito interessante, Números capítulo 12. Um outro também, mostrei Adão e Eva. Agora o próprio Moisés, que escreveu o Pentateuco. Olha só para você ver como que Moisés era mais que bem-aventurado. Miriam e Arão eram bem-aventurados. E ele era mais do que bem-aventurado. Números capítulo 12, versículo 4 diz o seguinte. Logo, Números 12, de 4 a 8 apenas. Números 8, versículo 4. Diz o seguinte, no versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saís à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu da nuvem, da coluna de nuvem, e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como podes, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Miriam, ela era muito especial para Deus. Ela era bem-aventurada. Ela foi aquela menininha que fez com que Moisés, quando ele foi lançado, foi colocado no rio, Moisés fosse achada pela filha de Faraó, e ela, de uma maneira muito esperta, fez com que a filha de Faraó contratasse a mãe de Moisés, a mãe dela, para poder cuidar da criança, amamentar a criança, e ainda ganhar dinheiro para poder cuidar da própria criança. Essa menina é aquela que dançou assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, em festa. Esse Arão aqui era o outro irmão, os dois eram irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Arão aqui é aquele que Deus escolheu para que fosse encontrar com Moisés no deserto, para que ele fosse a boca de Moisés perante Faraó. Arão várias vezes levantou o cajado, o milagre aconteceu. O cajado de Arão, ele floresceu, enquanto que o cajado dos outros líderes não floresceu, para mostrar que Arão era especial. Arão e Moisés, ele não era qualquer pessoa, não. Era aquela pessoa bem-aventurada.
Era aquela pessoa assim que altamente estimado, mas não se comparava a Moisés. O Senhor virou para Arão e falou: o que vocês estão pensando? Com vocês eu falo de uma maneira, agora com Moisés não. Com Moisés eu tenho uma maneira bem diferente de tratar. Moisés, para mim, aquele é muito mais do que bem-aventurado. Olha para você ver como que mais que a bem-aventurado vai muito mais do que crer. Mais que a bem-aventurado vai muito mais do que o relacionamento social. Muitas das vezes eu falo com minha esposa, eu falo: Jandira, essa experiência que você tem com Deus, ela deveria ser... Tem hora que eu fico até com raiva, porque eu não gosto de divulgar as coisas. Mas essa mais que a bem-aventurada aqui vai muito mais além do que você se expor. É algo relacionamento diferenciado. Não estou querendo exaltar minha esposa, não estou querendo colocar assim, não, estou dizendo o que eu sei. Eu convivo com ela há quase 34 anos, 33 de casado, 31 anos. Então, quando Moisés aqui, ele foi exposto, Deus mostrou a diferença do trato com Moisés, com Miriam e com Arão, os três irmãos. Da mesma forma que Adão e Eva. Adão e Eva tinham um privilégio que ninguém. Olha para vocês verem outro aqui também. Mais que bem-aventurado. Livro de Jó, Jó capítulo 1. E esse aqui foi mais que bem-aventurado. Caiu no desfortúnio. Perdeu a bem-aventurança. Deixou de ser até deixou de ser bem-aventurado. Mas ele foi mais que bem-aventurado. Deixou de ser bem-aventurado e voltou a ser mais que bem-aventurado. Jó capítulo 1, versículo 1 já conta para ele a história dele da seguinte maneira. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jesus contou lá no monte, no Sermão da Montanha, a bem-aventurança de alguém que socialmente, aqui mostrou aqui um bem-aventurado. Mostrou o Jó como uma pessoa que na sociedade ele se mostrava um bom religioso, temente a Deus, uma pessoa íntegra, correta perante as pessoas, que desvia do mal. Mas olha como é que Jó era mais do que bem-aventurado, e não apenas aventurado. Jó, versículos 7 e 8, diz algo que o Senhor disse para Satanás. Então perguntou o Senhor a Jó: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meus servos Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, rebelde, teme a Deus? Acaso não o cercastes com selo, com a marca, a ele e a sua casa e tudo que tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende a mão e toca em tudo que ele tem, e verás que não blasfemarás contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Lá no início fala como que Jó era socialmente, mas aqui não. Aqui mostra o próprio Senhor
dando um selo de justificativa, dando um certificado de aprovação para Jó. Olha o meu servo Jó. Quer dizer que Deus contemplava Jó o tempo todo. E Deus se alegrava com Jó. Satanás fala assim, mas você viu como é que se cercou ele? Jó era cercado de bênção. Jó era um homem muito próspero, muito rico. E nem por isso deixou de temer a Deus. Aqui mostra como que Jó era para com Deus. Era muito mais do que bem-aventurado. Olha para vocês ver 2, versículos 3 e 4. Perguntou o Senhor a Jó, a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, é tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende a mão e toca nos ossos e na carne, e verás que não blasfemará contra ti na face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás diz o seguinte, olha, o ser humano não precisa de outra coisa não, basta estar vivo, basta ter saúde, basta ter pele, ter osso. É motivo suficiente para eles temerem o Senhor. Não precisa de muita coisa. Tem pessoas que ficam insatisfeitas com Deus, com tudo. O próprio Satanás falou para Deus. Ele perdeu tudo, mas ele tem a saúde. E mesmo com a saúde indo, Jó continuou íntegro. Mas teve um momento que Jó falou demais. O Senhor repreendeu Jó. Mas quando Jó acaba passando por essa prova, por essa luta, olha no versículo 42, Jó deixou de ser, no capítulo 42, Jó deixou de ser bem-aventurado. Jó deixou de ser mais do que bem-aventurado, porque se tornou o maior símbolo de sofrimento na face da terra, sem motivo. Ele se tornou objeto de maldição. Mas depois ele volta a ser de novo mais que bem-aventurado, muito mais que no início. Olha como que fala aqui, Jó 42, versículo 10 ao 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheciam e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 cabeças de gado, de camelo, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Kézer e da terceira Querem a Puque. Em toda a terra não se achava mulher formosa como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho, farto em dias. Jó voltou a ser mais do que... Não é pela prosperidade financeira, é porque o Satanás falava lá antes, no início, ele é cercado pelo Senhor de bênçãos, voltou a ser cercado. Não é pelo fato que ele tinha saúde, mas ele voltou com a saúde.
Ele voltou a ter filhos e filhas. Ele voltou a ter prosperidade. Mas ele voltou a ter o gozo de levar uma vida de retidão que o Senhor sempre elogiou. O elogio de Deus aqui é tremendo. Outro também que teve o elogio de Deus também, de uma forma especial, é Daniel. Vamos lá ler Daniel, capítulo 10. Aqui eu não quero dizer para vocês que Daniel era menino dos olhos de Deus. Não estou querendo dizer para vocês que Daniel era... Mas você vê algo assim especial com Daniel. Na época de Daniel, existia Daniel, Ezequiel e Jeremias. Jeremias sofreu na mão dos judeus. Quando Nabucodonosor foi lá e levou o povo cativo, ficou só um pouquinho de pessoas pobres no meio de uma cidade destruída. E Deus mandou Jeremias ali no meio daquele povo. Houve uma tentativa de revolta. Não deu certo a tentativa de revolta lá de uns líderes. Os líderes fugiu para o Egito e levou forçadamente Jeremias para o Egito. Jeremias teve a vida dele toda, do início ao fim, de sofrimento. Tem um ditado que fala sobre Jeremias, o profeta chorão, mas Jeremias sofreu, mas sofreu sem comparação. No mesmo momento que Jeremias estava profetizando lá na cidade de Jerusalém destruída, estava profetizando à beira do rio Ezequiel. Ezequiel estava junto com o povo. Mas qual era a instalação do povo perante o rio? Tendas, lonas, uma vida precária. Era um povo que foi levado cativo e levava aquela vida assim, preso, perto de um rio, com uma vida social precária. Danielzinho não. Danielzinho, ele era nobre, ele era de família nobre judaica. E quando um país dominante chegava e dominava aquele outro país, ele levava aquelas pessoas inteligentes, aquelas pessoas ricas, aquelas pessoas cultas, para um lugar especial no palácio, para eles ajudarem aquele imperador dominante a dominar tudo. Quando eles chegaram, eles invadiram Jerusalém, eles levaram Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego para a Babilônia, lá para o templo, pertinho de Nabucodonosor, para conversar face a face com Nabucodonosor, para ajudar a orientar Nabucodonosor. Se isso não bastasse, dos 4 amigos, Daniel se destacou. Ele se elevou mais do que os outros 3 amigos. No domínio que o Nabucodonosor tinha dos países, ele era o chefão e ele tinha 3 governantes que chamavam de sátrapas. E entre eles, Daniel era um. Mas ele sobressaía os outros. Os outros, até por inveja de Daniel, tramavam alguma situação para o Daniel morrer, para eles poderem ser líder. Eles não aguentavam ser apenas um dos governadores. Eles queriam ser além. Governador não. Governador era um dos... Os amigos de Daniel se tornaram governador. Eles eram mais do que governador. Eles eram como se fosse... Tem o governador regional, como se fosse de estado. Eles eram como se fosse secretário. Eles eram muito mais, esses 3 sátrapas. Um deles que destacava quem era Daniel. E vira e mexe tentavam derrubar Daniel, porque eles nunca tentavam ser superior a todo mundo, não. Queriam ficar superior a Daniel. E nunca conseguiam. Todas as tramas que lançavam contra Daniel, aqueles inimigos morriam. Nabucodonosor morreu, Daniel continuou em excelência na época de Beltesazar.
Ele continuou em excelência quando o Império Babilônico caiu, os Medo-Persas assumiram. Quem estava lá como menina dos olhos do Império Medo-Persa? Daniel. Ele se tornou muito bem querido pelo imperador Medo-Persa, Dário, Ciro. Todos os governantes que vinham, Daniel era bem quisto. Tentavam fazer artimanha para destruir Daniel, Daniel estava lá. Mas por que tinha essa situação especial? Por que Daniel não foi levado, como Ezequiel, para a beira do rio? Por que Daniel não ficou ali em Jerusalém? Por que Daniel não foi governador de algumas regiões, igual o Mesaque, Sadraque e Abednego foi? Não, ele ficou sempre ali, no lugar de maior requinte ali, juntinho com o governante dominante. Está aqui o motivo, que ele era mais que bem-aventurado. Daniel capítulo 10, versículos 10 e 24 diz o seguinte: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levante sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, lá nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olho para a terra e calei. E eis que como semelhante aos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobreveio dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele que semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja convosco, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele me disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso nas escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel recebeu revelação de tempos de Apocalipse. João, na ilha de Patmos, escreveu coisas sobre Apocalipse. Daniel, lá atrás, recebeu revelação de coisas sobre Apocalipse. O próprio Jesus citou Daniel ao falar sobre a vinda dele, sobre Apocalipse. Mas o interessante é que o anjo deixa bem claro aqui, e ele viu que era Jesus, que ele fala que era o anjo do Senhor,
tipificação de Jesus, fala, como posso eu contemplar? Ele recebe a informação, você é muito amado. Isso é ser mais do que especial. Você é muito amado. Foi o que disse para Daniel. E Daniel foi um dos profetas que ninguém se compara a ele. A ele foi revelado coisas dos últimos tempos. Outro também, mais que é bem-aventurado, está aqui. Lucas, capítulo 1. Aqui é uma mulher, mais que a bem-aventurada. Os crentes costumam querer defamar essa mulher, mas como pode defamar ela? Capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: no sexto dia, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha para vocês verem como que deixa bem claro: alegra-te, muito favorecida. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo disse a Maria: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Olha para vocês verem, a mãe de Jesus não é qualquer pessoa. O Senhor procurou aí ela achaste graça diante de Deus. Muito mais do que uma bem-aventurada. Ela foi escolhida a dedo. Maria não era qualquer pessoa. Era mais do que bem-aventurada. Outro também que você vai perceber aqui, mais que bem-aventurado também, está aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Olha para vocês verem aqui, mais que é bem-aventurado aqui, do 29 ao 36, Lucas 21, 29 diz o seguinte: ainda lhe propôs uma parábola dizendo: veja a figueira e todas as árvores. Quando começa a brotar, vendo, sabeis que por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir todos os que vivem sobre a face da terra. Agora que ele fala: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Existe uma polêmica no meio do evangelho que alguns acreditam que não vai ter o arrebatamento da igreja. Todos os crentes vão passar por esse sofrimento. Mas olha como é que ele fala bem claro aqui, ó. Vigiando, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Vai ter um grupo de pessoas que vai poder escapar e permanecer em pé, firme, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Não basta ser crente, não basta ser bem-aventurado. Esses serão mais do que bem-aventurados, porque no momento que Jesus chegar,
e não vai descer no chão, ele vai ficar nos ares, vai ser tocada a trombeta, como essa aqui. Esses mais que bem-aventurados vão ser os que vão ouvir e vão ser arrebatados. Não é todo crente, não é todos os bem-aventurados que vão ser arrebatados, mas somente esses que vão ouvir, eles serão arrebatados e não vão passar pelo sofrimento. Olha como é que ele fala aqui, ó, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Aqui fala bem claro sobre o arrebatamento da igreja. E só vai ser arrebatado os mais que bem-aventurados. Muito mais do que uma pessoa que tem visão, muito mais do que uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é muito mais. E ele fala para você o seguinte, assim, está em você escolher ser esse mais que bem-aventurado. Quer ver uma outra mais que a bem-aventurança? Junto com uma bem-aventurança que as pessoas não entendem. E tem uma coisa, aqui quando fala sobre esses que vão escapar, é aqueles que vão fazer as bodas. Enquanto aqui na terra estiver tendo a grande tribulação, lá vai estar tendo as bodas. Aquela outra palavra sobre as virgens, as 10 virgens, 5 eram bem-aventuradas, mas vão ficar pela tribulação. As outras 5 que eram as prudentes serão mais que bem-aventuradas e vão entrar para as bodas. Olha para vocês verem aqui, 2 bem-aventuradas e mais que bem-aventuradas juntos. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala algo assim que entre linhas, para quem entende um bom português, consegue entender ao mesmo tempo os aventurados, os bem-aventurados e os mais que bem-aventurados. Os mais que bem-aventurados é aqueles que... E os bem-aventurados. Fala o seguinte, assim, no 4, versículo 4 a 6, 24, fala o seguinte, 4 a 6. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles dos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem pouco, nem também a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se cumprisse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha para você ver aqui que eu vou fazer uma jogatilha. Primeiro, o restante não ressuscitarão até completar os 1000 anos. Fala aqui que esses, olha como é que é profundo o negócio. Esses que estão em Cristo, eles irão reinar 1000 anos. E mesmo aqueles que de repente vieram a aceitar Jesus ali naquele momento, ali naquela situação, estarão aguardando naquele momento. O que quer dizer? Esse grupo de pessoas, somente esse grupo de pessoas que estarão nas bodas, isso é muito forte, eles irão com Cristo até Jerusalém. Vai ter aquela batalha em Jerusalém e Cristo vai reinar por 1000 anos ali em Jerusalém. No momento que estiver tendo essa batalha, os judeus vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E vão morrer. Vai ter luta, vai ter aquilo tudo. Aqueles que ficaram na grande tribulação, que permitiram até mesmo a marca, eles não vão ter o privilégio de reinar com Cristo. Mas não fala que aqueles que tiveram a marca não vão para o céu. Fala que, olha, os que não aceitaram a marca vão reinar com Cristo. Serão mais do que bem-aventurados. O restante estará dormindo até completar os 1000 anos. Por quê?
Porque existe uma diferença muito grande entre você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você ser arrebatado e não aceitar a marca. Existem diferenças e diferenças. Existe bem-aventurança e mais que bem-aventurado. Mas deixa bem claro que a bem-aventurança aqui, ó, aqueles que não passam pela segunda morte, os que não vão para o inferno, são bem-aventurados. Olha para vocês verem como é que fala bem claro aqui em Apocalipse 14, versículo 14, Apocalipse 20, continua no 20, versículo 14 e 15. Apocalipse 20, 14, fala o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E quem não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E uma síntese, minha cunhada falou, né? Não importa como, o que importa é que eu quero estar no céu. Pode ser uma casinha pequenininha, mas eu quero estar dentro do céu. A maior das bem-aventuranças, muito mais que aventurado, que bem-aventurado, é no final de tudo, você está com o Senhor no céu eternamente. Mas antes disso acontecer, vai ter uns mais que bem-aventurados, que vão ter o privilégio de ser arrebatados. Vai ter aqueles mais que bem-aventurados no meio dos aventurados, que vai ter o privilégio de reinar com Cristo por 1000 anos. Aí eu falo para você, vale ou não vale a pena você entrar no grupo dos bem-aventurados aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Vale ou não vale a pena você se esforçar para estar no grupo dos mais que bem-aventurados? Ora após mim dizendo, eu falo meu nome, você diz o seu, entrega a vida do Senhor, a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para você estar nesse grupo dos bem-aventurados e também dos mais do que bem-aventurados. Ora comigo dizendo, vou falar meu nome, você diz o seu, eu, Carlos, você diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida e a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora me dirijo a você, que desviou do caminho do Senhor Jesus Cristo. Você jamais deixa de ser bem-aventurado, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus jamais vai deixar você. Você pode estar passando por um estado como Jó passou. Mas Jó teve o segundo estágio melhor do que o primeiro. Não é difícil, basta você se entregar novamente ao Senhor, pedir perdão a Ele. E você vai ter o seu estágio mudado novamente. Mais que é bem-aventurado. Ora após mim dizer, eu reconheço que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi o teu propósito e afastei de ti. Peço perdão a ti, Jesus. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador em tua presença. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença, eu peço. Sim, ó Deus. Abençoa-os. Transforma-os, ó Deus, em bem-aventurado. Mas eu lhe peço, transforma-os em mais do que bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente. Vou estar entregando a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. Peço que os Senhor os abençoe, ó Deus. Na autoridade que o Senhor me desse dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que a gente tenha uma semana mais que abençoada. Que a gente possa sim sentir que nós somos muito mais
do que bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém.